Boa noite a todos. Saudamos os amados irmãos em Cristo Jesus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus no livro de Salmos 145 diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aleluia! Vamos exaltar o Senhor neste dia. Este dia estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, Igreja do Senhor Jesus, para adorarmos ao Senhor, para bendizermos o seu nome, para declarar as suas maravilhas e para anunciar a sua palavra nesse tempo a todas as gerações. Que nós que temos recebido do Senhor essa mensagem, como vimos pela manhã através do Salmo 78, que não devemos encobrir essa mensagem, mas devemos contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, declarar através da música que este é um dia festivo, este é um dia de alegria na presença do Senhor. Então vamos cantar na presença do Senhor. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Cantemos a sua alegria neste grande, muito festivo dia. Viver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Cantemos a sua alegria neste grande, muito festivo dia. Viver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Cantemos a sua alegria neste grande, muito festivo dia. Viver o que nos fez o Rei dos Reis. O Deus bondoso abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Cantemos a sua alegria neste grande, muito festivo dia. Viver o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Vamos dar glórias a Deus pelas obras maravilhosas que Ele tem feito por nós, que Ele tem feito no meio de nós. As obras que o Senhor tem feito na primeira igreja batista de Assaré. Aleluia. Nós estamos no mês de junho, mês de aniversário da nossa igreja. Próximo dia 11 estaremos completando 59 anos, oficialmente falando, de Igreja Batista em Assaré. E hoje eu disse a vocês que nós iríamos iniciar aqui fazendo a leitura do histórico da nossa igreja.
Em 14 de fevereiro de 1908, na localidade denominada Baixio Dantas, no município de Vaze Alegre, nasceu o senhor Antônio Carlos de Alencar, filho de Carlos Gomes de Alencar e de Maria Vieira de Moraes. Em 1918, o menino Antônio Carlos teve a primeira provação de sua existência. Perdeu sua mãe e 4 irmãos, acometidos de uma doença que na época era conhecida vulgarmente pelo nome de bailarina. Tudo aconteceu em um curto espaço de tempo. Em 31 de julho de 1935, aos 27 anos, casou-se com Josefa Leandro da Silva, com a qual viveu até seu último dia de vida. Juntos tiveram 16 filhos. 3 deles vieram a falecer ainda pequenos, ficando assim 9 mulheres e 4 homens. Assim como seu pai, Antônio Carlos era agricultor. Por necessidade de terrenos para plantar suas roças, o jovem casal transferiu sua residência para um lugar chamado Vacaria, município de Vaze Alegre. Grandes eram os planos de Deus na vida do senhor Antônio Carlos. Em meados de 1944, em um culto evangélico realizado em Vacaria pelo missionário norte-americano Edward McLean, Antônio Carlos conheceu a palavra de Deus, tendo o privilégio de receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A partir de então, houve uma grande mudança em sua vida. Era agora um servo do Deus vivo. E essa decisão custou caro para a sua vida, porque as pressões que passou a sofrer por parte de seus familiares, principalmente de seu pai, sua esposa e seus amigos, prejudicaram seus negócios. O pai e amigos estavam tão revoltados com a decisão de Antônio de ser crente que se reuniram para pressioná-lo a abandonar a sua fé. O senhor Antônio Carlos, assim como outros agricultores, estava com alguns hectares de cana-de-açúcar plantados, prontos para o beneficiamento. Porém, dependia do moinho pertencente a seu pai, sendo que o mesmo só faria a moagem das canas se o senhor Antônio Carlos abandonasse a lei dos crentes. Porém, mesmo nestas circunstâncias, ele jamais abandonou sua fé. Perdeu toda a sua safra, mas não abandonou a palavra de Deus. Seu pai o proibiu de cultivar em suas terras e o expulsou delas. Na procura de novas terras para trabalhar, viajou até Pernambuco, mas voltou ao Ceará e encontrou morada no município de Assaré. No dia 18 de dezembro de 1946, fixou residência no Sítio Bonita, município de Assaré, ali encontrando terras férteis e prosperou economicamente. No Sítio Bonita foi realizado o primeiro culto evangélico no município de Assaré, com a participação dos missionários Jim Wilson, Elizabeth Mills e outros irmãos. Deu-se então início ao trabalho evangelístico pelos batistas em Assaré. Em seu livro Voo para a Eternidade, o missionário Harold Heiner conta como conheceu e recebeu o convite de seu Antônio Carlos para realizar um culto na sua propriedade no Sítio Bonita. George Knuston viajou a uma pequena cidade chamada Vaze Alegre. De lá ele foi a cavalo a um lugar chamado Baixio. Lá deixou uma Bíblia que chegou às mãos de um agricultor chamado Antônio Carlos. Através da leitura da Bíblia e frequentando cultos em Vaze Alegre, ele conheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ficando conhecido como o crente, o que implicaria naquele momento em sofrimento e perseguição por parte de sua esposa e familiares. Dando continuidade à história, senhor Antônio Carlos vem residir em Assaré e aqui, como já foi dito, lá ali na Bonita foram realizados os primeiros cultos evangelísticos no território
do Açaré, de que se tem notícia. Então, a primeira igreja batista, assim chamando primeira igreja batista, porque vieram outras igrejas denominadas batistas para a nossa cidade, e então nós, na renovação dos nossos estatutos, nós colocamos o nome de primeira igreja batista para fazer esse destaque. A primeira igreja batista de Açaré, os cultos iniciados ali na Bonita, logo após, pouco tempo depois, os cultos passaram a ser feitos aqui na cidade mesmo, em especial valorizando os dias de feira, que o pessoal vinha e assim tinha acesso. O espaço, o prédio onde ficava a igreja, é onde hoje aquele posto de Beni fica em frente, ali onde é o chamado posto de Beni, em um prédio que na época foi cedido, eu não sei de que maneira, cedido, alugado, mas eu creio que cedido pelo prefeito da época, Raul Onofre. E ali eles iniciaram o trabalho, começaram a congregação, que logo no ano de 1961, no dia 11 de junho de 1961, através do missionário que estava na época, Pedro Brooks, e os irmãos, entre eles o pai da irmã Filomena, João Isidório, e outros irmãos, como a irmã Adelide Fernandes, o irmão Raimundo Fernandes e seus familiares, assim como também os familiares dos irmãos Carlos, deram início àquele trabalho, àquela igreja, oficialmente. Então, essa é a primeira parte da nossa história, a história da primeira igreja batista de Açaré. Nós louvamos ao Senhor por fazermos parte dessa igreja, fazermos parte deste povo, e por isso cantamos e engrandecemos o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que Ele seja engrandecido na nossa vida, na vida da sua igreja. Seja engrandecido, Senhor. Canta, igreja, declara na presença do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Essa minha rocha, essa minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Deus, entre as nações. Que a tua igreja que te adore, Senhor Deus, te exalte, te glorifique todos os dias da sua vida. Amém. Pois o Senhor é digno, o Senhor é merecedor de receber cada palavra, Senhor Deus, de honra, de glória, que os nossos lábios pronunciam, meu Deus. Amém. Obrigada por esta igreja. Obrigada, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado com a tua destra fiel. Amém. Obrigada, Senhor Deus, porque desde o seu início, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mas o Senhor se mostrou presente, o Senhor se mostrou oportuno, sustentando os teus servos, aqueles, meu Deus, que vieram, que introduziram a mensagem na nossa comunidade, Senhor Deus. E a tua igreja tem se espalhado, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos escolhido. O Senhor tem feito com que essa igreja, meu Deus, seja um instrumento de bênçãos nas tuas mãos. Agradecemos por cada irmão e pelo privilégio que temos de falarmos com o Senhor, como igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aleluia. Senhor Deus, abençoa neste momento o teu servo que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações. Que sejamos fortalecidos, ó Pai, e firmes, resolutos, possamos continuar avançando na fé, na comunhão com o Senhor e na expansão do teu reino aqui nesta terra. Amém. É a nossa oração no nome santo do teu Filho, Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos ouvir a mensagem do Senhor. Pastor Antônio vai fazer isso agora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É isso mesmo, estamos de parabéns, né? A Primeira Igreja Batista de Assaré, neste mês de junho, está aí glorificando, exaltando ao Senhor por essa dádiva maravilhosa, né? Que é a graça, né? O privilégio de estarmos vivenciando 59 anos, né? Glória a Deus. Amados, hoje vamos ministrar na Santa Palavra e eu convido você a abrir a sua Bíblia para o livro de Gênesis. Vamos para o livro de Gênesis, né? O livro dos começos, e vamos ao capítulo 12. Pela manhã nós fizemos menção a Abraão e nesta oportunidade estaremos ministrando uma palavra, tendo como exemplo este homem, conhecido como o pai da fé, este homem que foi e continua sendo, né, em nossas vidas um marco, né, algo muito especial para todos nós. Estou dando um tempo aí para você encontrar a passagem. Logo aí no início do livro, né, da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Gênesis 12, versos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero ler apenas a primeira frase do verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque temos o privilégio de ler a tua palavra. E neste momento, Deus querido, pedimos primeiramente perdão por todos os nossos erros, nossas falhas, tudo que fizemos no dia de hoje, que não foi agradável a Ti. Perdoa-nos, ó Pai. E nos dar agora, Senhor Deus, o privilégio de ter a iluminação do Teu Espírito Santo, trabalhando com a nossa mente, trabalhando com o nosso coração e nos fazendo entender a Tua santa e bendita palavra, Senhor. Opera em nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos,
Hoje, primeiro domingo do mês, nós temos o compromisso com missões. Neste dia nós cantamos, nós celebramos a Deus com as canções que trazem esse desafio missionário, como também ministramos a Santa Palavra e consagramos também parte de nossa renda para esse ministério, ou seja, para missões. E nesta oportunidade nós temos aqui a graça de lermos a história, ou parte da história, e pregarmos sobre a história do grande Abraão. Abraão, que foi o pai, como já dissemos, da fé, pois a palavra faz menção disto, mas também o pai das missões, podemos assim dizer, de todos os tempos. Abraão, ele viveu num tempo de grande dificuldade no campo espiritual. Não é diferente dos nossos dias. Abraão viveu num tempo de muita idolatria, num tempo em que o mundo havia desconhecido a ideia do Deus verdadeiro. Nós encontramos em Gênesis do 3 ao 11, nós encontramos a população, os seres humanos se desintegrando socialmente e como também espiritualmente, a ponto de Deus, conforme registrado no capítulo 6, destruiu o mundo através do dilúvio. Deus então povoou a terra, e essa terra, este povo se desenvolve e chega também a provocar o Senhor. O último capítulo, ou seja, o capítulo 11 dessa primeira etapa, nós encontramos as nações, ou melhor, o povo daquele tempo, se rebelando contra o Senhor, através daquela construção da grande torre, né, chamada Torre de Babel, e demonstrando assim que os homens não estavam em harmonia, não estavam vivendo uma dependência ou uma obediência ao Senhor. Na verdade, eram tempos de rebeldia. É aí que Deus intervém, fazendo com que aqueles homens sejam impedidos de construir aquela torre, e espalha aquele povo por todas as terras, fazendo uma confusão nas línguas, daí os diversos idiomas que temos hoje. Mas Deus não desiste do homem. Mesmo o homem andando na contramão de Deus, mesmo o homem vivendo contrário àquilo que Deus deseja para ele, Deus não desiste. Deus, um certo dia, olha para a terra e decide fazer um recomeço, ou seja, um novo começo. Nós não sabemos como, a Bíblia não diz como é que Deus aparece a Abraão, fala a Abraão. Eu vou usar a palavra mais comum que a gente usa normalmente, embora o texto fala sobre, menciona no início Abrão, que depois é mudado para Abraão. Então a gente vai usar o convencional, né? O mais comum, que é Abraão. Então não sabemos de que maneira Deus apareceu a Abraão, não sabemos se em sonho, se em visão ou pessoalmente. A verdade é que a Bíblia fala, pelo menos, registra 7 momentos em que Deus conversa, em que Deus tem um contato direto com Abraão. E este aqui cremos que é o primeiro, onde Deus chama Abraão para uma conversa. E nessa iniciativa nós temos aí o chamado de Abraão. É o tema da mensagem de hoje. É o chamado de Abraão. E nesse chamado, ou na chamada de Abraão, nós encontramos 3 grandes fenômenos, 3 grandes sinais ou princípios que vai fazer parte da trajetória, da vida e, enfim,
da missão de Abraão aqui na terra. Porque, por incrível que pareça, né, a missão de Abraão não terminou quando ele morreu. Pela manhã eu gaguejei com relação à idade de Abraão, não estava lembrando, mas Abraão viveu 175 anos. E a palavra vai dizer que quando Abraão foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos, ou seja, Abraão viveu 100 anos, certinho, cumprindo a primeira parte da sua missão, enquanto presente aqui na terra. Mas, como disse há pouco, Abraão não encerrou a sua missão quando morreu. Ele, até hoje, continua realizando o propósito do Senhor, como vamos ver aqui nesse texto sagrado. Então, no chamamento, ou na chamada de Abraão, nós vamos observar aqui 3 princípios que se deram que foram apresentados para Abraão nessa conversa, nesse primeiro momento ali, cara a cara com Deus. Primeira coisa que nós observamos é a salvação de Abraão. No texto sagrado não aparece a palavra salvação, mas Abraão foi salvo naquele dia. Abraão ele morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, dominado pela idolatria. E o Deus daquela terra chamava-se Nanar, Deus da lua, ou Deus lua. Então tinha ali uma posição, uma conduta, o povo tinha ali um estilo de vida voltado para a idolatria, ou seja, a adoração a outros seres que não o Criador, do Todo-Poderoso Deus Jeová, que hoje conhecemos como Deus soberano. Então nós encontramos Deus salvando Abraão daquela terra. Observamos que a primeira ideia que encontramos no chamamento é Deus dizendo: sai da tua terra, terra de Naná, terra da idolatria, terra do paganismo, terra onde as pessoas reverenciavam a outras criaturas e não o Criador. Então, nessa chamada de Deus a Abraão para que saísse da terra, na verdade estava dizendo: Abraão, eu quero tirar você, eu quero que você saia desse mundo, o qual não quer que homem nenhum viva, e eu quero que você saia daí. Então, a terra que aqui a palavra fala, traz essa ideia de uma terra de ídolos, uma terra pagã, uma terra contrária à vontade do Senhor. Na salvação de Abraão, nós encontramos ele já dizendo: olha, Abraão, tu não somente vai sair da terra, ou seja, tu vai deixar os costumes, essas práticas pagãs, mas você também vai sair da tua parentela, você vai deixar a sua parentela. E quando eu estava meditando, estudando essa palavra, comecei a me lembrar do nosso membro fundador, o qual a irmã Silvia já fez aqui uma parte do histórico, né? Leu a parte do histórico, nosso irmão Antônio Carlos. Assim como aconteceu com Abraão, há tantos anos atrás, há milênios atrás, também se deu com o irmão Antônio Carlos, onde Deus tirou ele do paganismo, mas também foi preciso arrancá-lo do meio da sua parentela. Nós encontramos, queridos, na palavra do Senhor, estes princípios que são apresentados para nós no início da nossa salvação. Quando nós nos convertemos, na verdade, Deus está nos arrancando, nos tirando do meio daquilo que é contrário, daquilo que é uma aversão à vontade do Senhor para as nossas vidas. No caso de Abraão, foi no caso também do irmão Antônio Carlos, no nosso caso, no caso de todas as pessoas que muitas vezes, vivendo no mundo pagão, idólatra, são arrancados, e para não viver em conflito, para muitas vezes não ter problema com seus familiares, porque assim será melhor, é preciso sair. E aí Deus diz para Abraão: você precisa sair, você precisa se desarticular desse meio, você precisa quebrar esse vínculo, essa relação de paganismo que você tem aí com a tua parentela. Então a ordem é sair. E nós sabemos que todo sair do meio, sair da terra, traz desconforto,
Na verdade, arranca as pessoas, nos arranca da zona de acomodação. Assim aconteceu com Abraão, aconteceu com o irmão Antônio Carlos, como vimos no histórico, né? Ele foi arrancado de sua terra, naquele ano ele perdeu a sua safra, ele já não pôde usufruir dos benefícios, das coisas que ali a sua parentela podia oferecer, porque de duas uma, ou ele se envolvia, usufruía daquelas coisas, ou então desonrava o Senhor. Porque a condição imposta para o nosso irmão Antônio Carlos foi essa: ou você se beneficia das coisas materiais, ou você abandona esse Deus. Na verdade, a expressão deixar a lei de crente, no nosso contexto, significa abandonar Deus, abandonar aquele que é o provedor de todas as coisas. Então, sair da terra, deixar a parentela, e ainda vem um terceiro aspecto. Ele diz: sai da casa de teu pai. Irmãos, essa ideia de sair da casa do pai dá para Abraão e para todos aqueles que se convertem aquela lição, traz para nós aquele princípio da quebra da dependência. A quebra, não diria do vínculo, porque não se quebra vínculo, mas da dependência. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, queridos, nós não podemos mais estar na dependência de homens, direcionados, orientados por homens. O nosso Pai passa a ser Deus. Essa é a lição que Abraão, na sua conversão, não somente recebeu, mas hoje, depois de tantos anos, tantos milênios, nós estamos aqui a observar. Muitas pessoas, elas querem servir a Deus. Elas têm no seu coração uma vontade de fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes são impedidas por pessoas. Às vezes é o pai que impede, a mãe que proíbe, o esposo, a esposa que coloca dificuldades. E a palavra nos diz que se nós realmente tivermos o desejo, a vontade, a determinação em servir ao Senhor, todos esses laços, eles precisam ser diferenciados. Eu não diria cortados, porque não é bem a palavra, mas tem que ser administrado de uma forma a não termos dependência, porque devemos depender totalmente do Senhor. Jesus chega a dizer, quando nós aceitamos o seu plano para as nossas vidas, se necessário for, a gente deixa pai, mãe, irmãos, enfim, deixa todos. Não abandona, não quebra o vínculo, não quebra a relação, até porque precisamos de manter essa relação para levarmos a palavra de Deus até estas pessoas, mas aquele vínculo de dependência, de ligação forte com os costumes, com a cultura e o estilo de vida, esse precisa ser cortado. E assim Deus deixou bem claro para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Então, no processo de salvação, na vida de Abraão, estas coisas aconteceram. Porque Deus não apenas salvou Abraão, mas Abraão tinha por parte de Deus um propósito. Abraão tinha da parte do Senhor uma missão, um ministério para ser cumprido, para ser observado. E aí, irmãos, quando eu penso na vida de Abraão, quando eu penso na vida do irmão Antônio Carlos, quando eu penso na minha vida, na sua própria vida, que já aceitou Jesus, que o tem como Senhor e Salvador, estes preceitos, eles também se aplicam à nossa vida. E isso começa no ato da nossa salvação. Quando nós aceitamos Jesus, na verdade, aceitamos a salvação, que é uma promessa de que um dia iremos morar nos céus com Ele, mas embutido no pacote vem também a ideia da renúncia. Estas coisas que nós estamos vendo aqui, Deus falar para Abraão, nós resumimos nesta palavra: Deus exige renúncia de tudo aquilo que pode nos impossibilitar, pode nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. Claro que em alguns casos não são necessários, porque se você se converte numa família que tem a sua fé, se você se converte numa casa onde os seus têm o mesmo pensamento, né? Tem a mesma crença, defendem o mesmo propósito, esse problema já não é problema. Estas coisas já não serão dificuldades para a sua vida.
embora muitas famílias ainda culpam, ainda usam argumentos culpando alguns ou membros da família por não servirem ao Senhor como devem servir. Mas, amados, no propósito missionário, todos nós, em algum momento teremos que renunciar. Em algum momento nós teremos que abdicar de alguma acomodação, de alguma zona de conforto, porque servir a Deus exige isso. Exige isso. Disse Deus através do apóstolo Paulo: nós não podemos servir a dois senhores. Um soldado, quando está na posição de soldado, ele tem que servir a sua pátria. São exemplo. O atleta, quando coloca a sua vida para ser um atleta, não pode se dedicar a outras coisas. Jesus antes já havia dito: não podemos servir a dois senhores. É impossível, não dá. Ou a gente abandona um e se apega ao outro, e vice-versa. Aos dois não podemos servir, porque não iremos, na verdade, fazer de forma correta, não iremos servir bem nem a um, nem a outro, e estaremos assim vivenciando uma situação desconfortável e deixando de cumprir a vontade do Senhor. Então, irmãos, servir ao Senhor, andar com Deus e se lembrar que tem uma salvação, em alguns momentos nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que abdicar de algumas coisas que podem estar nos prendendo, pode estar nos segurando, nos impedindo de servir ao Senhor. Eu estou ministrando essa palavra e eu creio que você está entendendo e sabe, na sua análise, na sua reflexão, pode realmente descobrir, perceber o que na verdade te impede, te empata, né? Dificulta a tua vida e o teu serviço ao Senhor. Então, reflita sobre isso. No verso de número 2, nós encontramos um outro princípio, um outro fato importante no chamado de Abraão. Dos 3 que eu mencionei, nós encontramos aí, depois da salvação, o segundo. Vamos ler novamente o verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Então, queridos, aqui nós encontramos o segundo princípio, o segundo aspecto importante que eu vejo aqui no chamado de Abraão. Deus desafia a Abraão a viver o impossível. O impossível é explicar. Não para Deus, porque nós sabemos que para Deus nada há impossível. Mas para Abraão era algo impossível. Mencionamos há pouco que Abraão, ao ser chamado por Deus, ele tinha 75 anos. A sua esposa, 65. Além do mais, a sua esposa era estéril. Não havia sido abençoada a sua madre. Ela não podia gerar filhos. Quer dizer, 2 grandes problemas. Ambos já velhos, avançados na sua idade, e, para complicar a situação, uma mulher estéril. E Deus então diz para Abraão: de ti farei uma grande nação. Em um determinado momento a palavra vai dizer que Deus conversa com Sara, e Sara ri de Deus. Eu imagino Sara dizendo para Deus: Deus, isso é uma brincadeira, isso não tem lógica. Amados, há momentos na nossa vida que parece que, mesmo tendo a consciência de quem Deus é, o que Ele pode fazer, ainda achamos que os seus desafios são inconsequentes, não tem lógica. Parece que por alguns momentos que nós esquecemos do poder de Deus para as nossas vidas. E aí, o que acontece? Deus diz para Abraão: olha, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. E a história, ao se desenrolar, como todos nós já conhecemos, é isso que acontece. Sara, não aos 65 anos, mas aos 90, ou seja, 25 anos depois, é que Sara vai dar à luz. Mas assim começa, se desenrola aquele início, aquela criação
da grande nação prometida por Deus. Então é interessante observar que Deus, ao chamar Abraão, através da salvação, pedindo que ele renuncie tantas coisas, vai dizer para ele: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus está dizendo para Abraão o seguinte, meu filho, se você me obedece, se você me ouve, se você leva a sério as minhas palavras, tu vais ver o que vai acontecer contigo. E o que nós, como já disse, sabemos, Abraão realmente se torna o pai da grande Israel, uma grande nação, não somente em números, né? Porque ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, tantos filhos de Israel provindos de Abraão, que já existiram e existem, né? E com certeza um dos maiores fatos, no sentido de ser uma grande nação, não apenas em termos de quantidade, de população, mas também de sabedoria, de conhecimento, de influência. Quanta influência a nação de Israel exerce no mundo. Nos seus momentos mais críticos, mas sempre mexeu, sempre chamou a atenção do mundo, sempre fez diferença. Uma promessa feita a Abraão, que ele criaria, faria uma grande nação. Eu entendo, queridos, que quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, Ele nos coloca dentro do seu propósito. Não importa as impossibilidades aos nossos olhos. Por mais que a gente diga, não sei de onde vai ser, não sei como vai ser, não sei como vai acontecer. Mas, amado, se Deus disse, Ele já falou através do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Portanto, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor e escutamos a sua palavra, damos ouvido às suas promessas, e muitas delas feitas a nós, é esperar que veremos acontecer. Como nesse grande desafio de viver o impossível, Deus promete que Abraão será exaltado. Será grande, né? A palavra é grande. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha só. Um cabrinho que estava lá em Ur dos Caldeus, perdido no pecado, vivendo uma idolatria, um zero à esquerda, mas de qualquer maneira era um homem que tinha os olhares do Senhor. E quando Deus olha para ele, faz com que ele se volte para Deus. Mas aí Deus tira de Abraão as suas raízes, arranca de Abraão aquilo que lhe ligava àquela terra. Agora Abraão é um peregrino, é um homem que está no caminho, ele está a viajar, e com a mala na cabeça, podemos assim dizer. E Abraão, ao ouvir Deus dizer: farei de ti uma grande nação, e te engrandecerei o nome, eu imagino o nó que deu na cabeça de Abraão. Não tenho uma esposa que procria. Serei um andarilho. Estarei com a mala na cabeça. Como é que eu vou ser engrandecido? Como é que eu vou ser reconhecido? Como é que eu vou ser esse nome grande que Deus fala que eu serei? Imagine que por alguns momentos pairou na mente de Abraão uma incredulidade. Mas, amados, a verdade é que a Bíblia diz que Abraão, por fim, ele creu. E diz que a sua fé foi imputada, ou seja, foi investida nele, floresceu, deu certo. E Abraão, então, se torna o grande homem, o grande nome, o pai de tantas nações, de tantas pessoas, e nações após nações o seu nome é reconhecido. É o que acontece com alguém, mesmo que nós, às vezes, não tenhamos assim essa fé. Às vezes a gente não acredita que Deus pode fazer através de nós uma coisa grande. Mas, amados, se lembra que a palavra de Deus nos diz? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 25, 26 a 27, nós encontramos Deus falando isso, que Ele escolhe as coisas que não são para revelar coisas grandes, para fazer coisas grandes. Então, amados, se você se julga alguém insignificante, uma pessoa sem expressão,
mas o conselho, a orientação é essa. Dependa do Senhor, obedeça a voz de Deus, se apegue aos seus preceitos, e com certeza o seu nome se tornará importante, será reconhecido, porque quando a gente faz a vontade de Deus, as coisas acontecem em nossa vida. A última coisa que observamos aqui nessa segunda mensagem, nesse segundo princípio, é que o desafio para viver o impossível, Deus diz para Abraão: olha, você será um abençoador. Essa é uma parte muito importante para nós, queridos. A palavra diz no verso 2, a última frase: "Sê tu uma bênção". A palavra do Senhor para Abraão é que ele estava saindo da terra, saindo da sua parentela, saindo da casa de seus pais, e se tornaria uma nação para abençoar as outras nações. Ou seja, o propósito de Deus através de Abraão era que ele se tornasse um abençoador. Deus queria que o mundo inteiro pudesse receber os favores de Deus através de Abraão. Você não tem pensado na possibilidade de ser uma bênção? De ser um abençoador? Amados, quantas pessoas, milhares, milhões e bilhões de pessoas neste mundo estão precisando desta bênção? Da bênção que eu e que você e que nós como igreja somos ou temos. Temos o privilégio de transmitir as palavras que abençoam, as palavras que dão conforto, que dão calmaria, que trazem paz, e principalmente a palavra que traz a salvação, que abençoa o homem, não somente nos aspectos materiais, mas leva o homem a desfrutar da bênção maior, do milagre maior, que é a salvação eterna. Amados, como Abraão, como o irmão Antônio Carlos e tantos outros, eu e você somos desafiados a ser um abençoador, a abençoar as pessoas. Os métodos, as maneiras, os recursos, todos nós já sabemos, já temos. Eu dizia pela manhã, e não faz mal repetir, nós temos o recurso da oração, nós temos o recurso da contribuição financeira, e nós temos o recurso da proclamação do Evangelho, boca a boca, cara a cara. Ainda que impedidos de fazermos isso pessoalmente, em larga escala, mas como já falamos hoje tantas vezes, agora repito, temos o recurso da mídia, os recursos tecnológicos. Sendo uma bênção, é o que Deus desejou, e Abraão correspondeu. Abraão correspondeu. Eu li a última frase, a primeira frase, melhor, do verso 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Então, eu creio que Deus espera que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, não fique na sua acomodação e se torne essa bênção para todas as nações. E o terceiro e último princípio que nós encontramos, os três mencionados, está no verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Faz um compromisso com ele. Olha, Abraão, eu estarei com você, eu irei conceder a você o privilégio de ser um marco, de fazer a diferença, de ser uma referência na terra. E é importante observar, queridos, que Deus dá para Abraão duas coisas que a princípio parece ser estranho, né? Ele começa dizendo: eu abençoarei os que te abençoarei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, o homem que obedece à vontade de Deus, está dentro da vontade do Senhor, ele tem essa posição, ele está nessa condição de ser um ponto de referência, tanto para o mal, explicarei daqui a pouquinho, como para o bem. Ou seja, quando você proclama o Evangelho, quando você anuncia a palavra de Deus, faz o propósito do Senhor conhecido para outras pessoas, e elas recebem, e elas aceitam, e elas conhecem Jesus, aquela pessoa está sendo abençoada. Aquela pessoa é abençoada. Hoje eu sou abençoado porque um dia
Alguém que entendeu de proclamar o Evangelho me abençoou com esta palavra. Mas, amados, aí vem outro aspecto que é um pouco estranho, aparentemente, né? A palavra diz que aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ou seja, aqueles que não ouvirem, não atenderem, não corresponderem ao Evangelho que você prega, não é você que vai amaldiçoar, mas a negligência, a ignorância, a incredulidade, o recuo em não aceitar a palavra do Senhor vai trazer maldição para aquela pessoa. Então é algo que nós não queríamos que acontecesse. Mas, amados, eu trabalho com o pensamento. Vamos pedir ao nosso Deus que a gente encontre sempre pessoas, como o apóstolo Paulo já orou, pedindo que as portas fossem abertas, que as pessoas fossem sensíveis ao Evangelho. Eu creio que esse deve ser um dos nossos propósitos nos nossos dias, nos nossos momentos de oração. Pedir ao Senhor que nos transforme sempre em instrumento de bênção e fazendo conforme o texto sagrado, essa referência sendo um diferencial entre as pessoas. Nós temos aí na última frase uma palavra no verso 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nessa parte, a última parte, todas as nações, todas as famílias indica todas as nações terão a oportunidade de ouvir o Evangelho de salvação. E aí, é exatamente nesse final de mensagem que eu quero deixar duas aplicações. Primeiramente, para o meu irmão, para a minha irmã, você que já é convertido ao Evangelho. Não negligencie esse princípio de você ser uma bênção, de proclamar o Evangelho, de abençoar as nações. Esse é um desafio para nós. Assim como Abraão correspondeu, que a gente possa corresponder, não negligenciar, continuar proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. E a segunda é uma palavra aos nossos amigos, a você que ainda não é evangélico, a você que ainda não conheceu a Jesus como deve conhecer, porque diz a palavra que Jesus é a paz, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a salvação. E nesta noite, meu amigo, você que escuta essa palavra, que na sua maioria é uma palavra de desafio à igreja, aos crentes, aos evangélicos, àqueles que já aceitaram Jesus, mas também, com certeza, como você é inteligente, meu amigo, eu estou dando essa palavra para a igreja, porque estou pensando em você. Estou pensando exatamente em você que ainda não é crente. Porque, queridos, eu vou terminar essa mensagem deixando um recado forte para você. Não se assuste. Por favor, não se sinta afrontado. Mas eu preciso dizer para você, querido, a igreja do Senhor Jesus está nessa terra, proclamando o Evangelho, ensinando uma verdade que começou lá nos dias de Abraão, há mais de 3.000 anos atrás. E essa mensagem, ela vem sendo passada através dos profetas, através dos grandes homens de Deus. Chegou um dia que o próprio Deus, a pessoa de Jesus, veio a essa terra dizer para as pessoas: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, para que venham tempos de refrigério, tempos de salvação para a sua vida. E aí, essa mensagem de salvação hoje é para você, porque graças a Deus a igreja do Senhor Jesus já a conhece. Mas você, meu amigo, você que ainda não se converteu, precisa se converter. Nós estamos aqui estimulando a igreja a levar esse evangelho para as pessoas que não o conhecem. E você está tendo a oportunidade de me ouvir agora. Eu não sei quantos, nem quem está me ouvindo agora, que ainda não aceitou Jesus. Mas eu tenho certeza que tem alguém me ouvindo nesta hora, que ainda não assumiu o compromisso com Deus. E que Deus está talvez te chamando como chamou Abraão, para sair das tuas raízes, da tua religiosidade, da tua tradição, da tua idolatria, dos ensinos e conceitos errados sobre Deus, para se apegar a esse evangelho de salvação na pessoa de Jesus. Hoje à noite, proclamo essa mensagem, falo para você desse evangelho, porque eu sei da necessidade que você tem, como um dia eu tive, de receber Jesus. Recebe Jesus hoje. Abra o teu coração. Diga para Jesus: vem, Jesus, morar na minha vida.
Quando a gente vê Jesus morar na minha vida, você está dizendo, eu assumo um compromisso de viver uma vida para Deus, honrando e glorificando ao Senhor. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu encontre dificuldades, obstáculos, assim como a palavra disse, mesmo que você encontre talvez um não do pai, um não da mãe, um não do esposo, um não da esposa, um não dos filhos, enfim, do namorado, da namorada, queridos, Deus quer ouvir você dizendo sim para Ele. Essa é a mensagem que eu deixo para você. O chamado de Abraão passou por esses preceitos de ele ser salvo, de ver o impossível aos homens, mas possível para Deus acontecer na sua vida. E Deus, desejando que Abraão vivesse essa aliança, essa bênção de ser bênção para as nações. Seja você também, meu amigo. Você não evangélico, se torne uma bênção nas mãos do Senhor. Para isso, faça uma oração em o nome de Jesus agora. Diga, Deus, assim como Abraão foi chamado, eu me sinto chamado e eu aceito. E assim como Abraão correspondeu, eu quero corresponder à sua vontade. Pai querido, Deus eterno, neste momento me recebe. Sim, me recebe, em o nome de Jesus. Agora eu oro por você, Deus querido e Deus amado. Em o nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está recebendo o teu nome, recebendo o teu filho Jesus agora, Senhor Deus. Limpa esse coração, limpa essa alma, purifica esse ser e transforma para a tua e a tua glória. E escreve o nome dele ou dela no livro da vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que essa palavra tenha falado ao seu coração, em o nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o final desse culto e vamos aqui a alguns avisos, né? Nós teremos, se Deus permitir, o nosso tempo de oração na quarta-feira, nesse horário, né? Às 19 horas. E na sexta-feira, nosso tempo de comunhão. E domingo à noite, ou melhor, pela manhã às 9 horas, a escola bíblica, teremos o devocional no horário da escola dominical, e à noite, se Deus permitir, mais um momento de adoração e louvor na presença do Senhor. E temos comunicado, estamos comunicando, eu acho que já foi também comunicado através do grupo da igreja, que nós estaremos realizando a ceia do Senhor no dia 21, viu? Mesmo virtualmente, você aí em sua casa, eu aqui na minha, nós estaremos ceando. Nós vamos distribuir com os irmãos o kit, o vinho e o pão, tudo arrumadinho, e você vai poder pegar esse kit a partir do dia 15, do dia 15 ao dia 19, lá na Escola Batista, viu? Os irmãos aqui da sede, outros irmãos do Amaro, de Altaneira, não sei como o pastor Hamilton ou o pastor Dário vão proceder com relação às congregações, mas se vocês quiserem participar conosco dessa ceia, então procure o kit da ceia lá na Escola Batista a partir do dia 15, viu? Dia 15, no horário comercial, vai ser entregue o kit, o kitzinho com o vinho e o pão, e a entrega será do dia 15 ao dia 19, ou seja, de segunda a sexta-feira que antecede ao domingo, no qual estaremos aqui na hora do culto, através da live, celebrando a ceia do Senhor, viu? Então nós vamos esperar a sua compreensão. Como eu disse, pela manhã é algo novo, né? A gente nunca fez assim, mas estamos nos obrigando a fazer, uma vez que já estamos entrando para o terceiro mês que não ceamos. E entendemos que o Espírito Santo está em você e é o mesmo, então vamos celebrar essa ceia para a honra e a glória do Senhor. Para os irmãos aí do Instagram, que teve aí uma falhazinha, eu repito, viu? Olha, irmãos, você para ceiar deverá pegar o kit com o pão e o vinho a partir do dia 15, viu? 15 a 19, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, ok? Então vai lá, pega o kit e lá na Escola Batista de Assaré. E aí, lembrando aos irmãos, nós temos o nosso canal da Primeira Igreja Batista de Assaré, e aí pedindo aos irmãos para que possam se inscrever, e o nosso propósito é continuarmos usando esse canal como uma forma de levarmos a mensagem do Senhor
e também fazermos a nossa programação ser transmitida para outras pessoas, para que outros possam ter acesso, ouvir a mensagem de Deus e que seja um canal de bênçãos, né? Como hoje nós ouvimos a mensagem, ser uma bênção. Que a nossa igreja continue sendo bênção na vida das pessoas, levando a mensagem de salvação, para que muitos conheçam esse Deus maravilhoso em quem nós temos crido. A Ele toda honra e toda glória. Nós queremos também pedir aos irmãos, aí foi uma sugestão do irmão João Paulo, ele pede que os irmãos, para a gente ter esse maior entrosamento, que nós possamos utilizar, você que está aí do outro lado assistindo aos nossos cultos online, você vai, tira sua foto aí, você assistindo ao culto online e manda para o grupo da igreja, que ele vai postar depois no Instagram da igreja, tá bom? Então, a forma de tornar mais comunicativo o nosso tempo, de tornar mais atraente e de compartilharmos, para mostrarmos que a nossa família está junta, reunida, ouvindo, assistindo a pregação da palavra de Deus. Mesmo não podendo estar, nós não podendo estar presencialmente, né? Mas através desse recurso, desse meio, nós podemos nos reunir no amor de Cristo. Então vamos fazer isso, fazendo esse tempo agora. Você pode lá no momento que você estiver assistindo, já pode fazer isso hoje, né? Se quiser, já tira aí a foto você com a sua família assistindo, participando dos nossos cultos online e compartilhar aí no grupo da igreja que o irmão João Paulo vai utilizar, fazendo isso aí um painel, uma montagem no Instagram do que os irmãos estão, o apoio que a igreja tem dado nesse momento à igreja. Eu queria aproveitar essa sugestão do irmão João Paulo para pedir outra coisa, que há dias eu vinha pensando, mas na hora me esqueço. Irmão, você que está assistindo, na hora que estiver assistindo, diga com quem você está, quantas pessoas estão com você, de preferência dizer os nomes das pessoas, para a gente também saber quem está sendo alimentado, tá bom? Nos ajude nisso. Na hora aí do culto, ou na sexta-feira, a irmã Mariane fez uma coisa, ela me deu esse toque e eu esqueci hoje pela manhã já de... Ela colocou, Mariane está assistindo com mais 4 pessoas. Eu queria sugerir que não somente dissesse a quantidade, mas colocasse os nomes das pessoas que estão assistindo, tá bom? E aí pedido que a gente tem feito em outras oportunidades, compartilha, irmãos, porque olha, é uma oportunidade de você levar a mensagem de Deus para os teus entes queridos, para os teus amigos. Compartilha, assim como a gente convida para assistir um culto, convida o teu amigo, a tua amiga, teu pai, tua mãe, teu ente querido. Essa é uma bênção disso, né? Essa é uma bênção disso, né? Esse princípio já foi dito aqui, repetido. Quando você faz isso, está sendo uma bênção para o reino de Deus. Eu não estava me abençoando tão somente a mim, não, viu? Certamente eu agradeço a quem faz assim, porque me ajuda, mas você está colaborando com o reino de Deus. Amém. Então nós queremos agradecer a todos vocês que têm estado junto conosco, quem está hoje. E a nossa bênção, a nossa oração é para que Deus continue abençoando ricamente a tua vida. Que a cura de Deus entre na tua casa, na tua família, seja qual for a enfermidade, seja qual for a dificuldade que esteja enfrentando no teu lar, de que ordem for, Deus tem poder para operar maravilhas em qualquer área da tua vida. Então, nesse momento, se coloque, vamos fazer essa oração e você se coloque diante do Senhor, coloque a tua casa, a tua família, porque nós vamos fazer essa oração, o pastor vai fazer essa oração agora, abençoando a sua vida. Amém. Vamos orar, né? Ora comigo, ora conosco aqui em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, nós sabemos, meu Deus, a quantidade de vidas, de pessoas que estão vivendo nas trevas, estão andando cegas, não conhecem a verdade, não têm luz no seu caminho, Senhor Deus. São cegas para as sagradas letras. E eu te suplico agora, Senhor Deus, que essas pessoas sejam iluminadas pelo Teu Espírito, que elas recebam, Deus, o recado do Senhor, que venham se achegar a Ti, Senhor. Nós clamamos também em favor das pessoas que estão passando por dificuldades, meu Pai,
seja qual for a área, Senhor. Aqui mencionamos a financeira, a social, meu Deus, talvez problema conjugal, problema familiar, talvez problema de saúde, Senhor Deus. Aqui em especial, Pai, clamamos em favor das pessoas que estão acometidas da Covid-19, meu Deus. Em o nome de Jesus, Pai, opera poderosamente nessas vidas, Senhor Deus. Tem misericórdia, Pai, e faz com que elas se levantem, ó Deus, dessa enfermidade, sejam curadas, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, o fortalecimento da sua imunidade, ou seja, que elas possam resistir com força, com coragem, com fé no Senhor e serem vencedoras sobre esse problema, meu Pai. Nós clamamos também, Senhor, em favor das pessoas que estão livres por enquanto, meu Pai, e que jamais cheguem a elas, meu Deus. Nos livre, Senhor Deus, nos proteja desse mal, Pai. Eu clamo essa bênção, Senhor, também te pedindo, ó Deus, que toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada por esta terra, esteja atenta à tua verdade e obedientes aos teus preceitos, para que possa, Deus, como diz a tua palavra, ter bênção em suas vidas. Amém. Clamamos essa bênção, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos e fique com a graça e a paz do Senhor Jesus em sua casa, no seu lar, na sua família. Amém. Uma boa semana.